Desculpa todo esse tropeço no começo aí, né? Que eu não tinha conseguido gravar, então. Antes, agora já vi o botãozinho de gravar. Então, bem-vindos a todos. Obrigado por vocês estarem participando. Vamos fazer hoje a última... Todo mundo me ouvindo ou congelou? Ouvindo. A minha tela... Nossa, a minha máquina tá terrível. Eu terrível. ouvindo. Isso que é a máquina... Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. A minha câmera não quer ligar aqui no computador, mas já ela liga. Uhum. Tá Nós normal. estamos com o mesmo computador, então, viu, Zé? É? Hoje tá complicado para mim aqui. O meu também, tá meio problemático também. Não Mas sei tudo bem, se é a vamos lá. minha, deve ser a minha. Pô, geralmente é a pecinha atrás do computador ou na frente, ou ele na frente. É verdade. Essa É verdade. também ajuda, né? É a pecinha que está à também frente aqui no comando. É. Mas faz parte. Então vamos lá. Hoje, gente boa. Então hoje é a última reunião que a gente vai conversar sobre o VBT, pelo menos a última reunião desse bloco, né? Deixa eu abrir o chat aqui para poder ver se alguém estiver falando aí. Então, a minha ideia é hoje a gente fazer um encerramento, pensei em fazer um resumão. Então, de novo, agradeço a participação de vocês, terem tirado um tempinho para a gente estar aqui junto, discutindo mais um pouquinho no grupo. Eu vou reforçar a ideia lá que a gente sempre comenta, né, já que vai para a internet, para o nosso canal do YouTube, grupo de estudos em musculação.com.br, lá, né, no canal no YouTube. Eu vou pedir a gentileza, então, para quem não quiser que sua imagem apareça, né, ou sua voz, então só desligue o áudio e o vídeo ali, tá bom? Se deixar aberto, a gente vai entender que está autorizando, tá bom? Então, a ideia hoje é a gente fazer um fechamento, finalizar essa primeira etapa, foram 7, 8 encontros, né, falando de VBT e do Velocity Based Training, e vocês já devem estar até um pouco cansados do assunto, talvez uns mais, uns menos. O Hermínio voltou aqui, não, está parecendo que saiu. Mas eu acho que vale a pena fazer um resgate do que a gente viu até agora, e já vou deixar engatilhado para a próxima semana, no final do encontro de hoje, eu vou dar uma reforçada no que a gente vai tratar na semana que vem, que provavelmente vai ser alguma coisa relacionada ou à alometria ou a salto vertical, né, como avaliação. Durante a semana daí a gente vai combinando o que vai ficar melhor para vocês, para a gente manter nossa rotina semanal e explorar um pouco outros assuntos além do VBT, porque o grupo não nasceu só para discutir VBT, né? Nasceu para que a gente trocasse ideias com diferentes profissionais, diferentes pessoas interessadas na prescrição, né, em monitoramento do exercício resistido, né, que ganhou o nome de musculação aí, que a gente acaba usando, botou o nome no grupo. Mas é tudo que estiver relacionado, então, a prescrição do exercício resistido. Então, acabou de entrar aqui o senhor Léo. Boa tarde, Léo. Ei, beleza? Tudo bem? Que bom, o Leonardo, primeira vez que ele vai participar, então, do encontro, né? Então, sim. Eu acho que tu perdeu essa introdução que eu fiz agora, né, Léo? Sim, sim. A ideia hoje é só conversar, fazer um fechamento do que a gente trabalhou até agora sobre o Velocity Based Training, né? Então, fazer um resgate que a gente mostrou até aqui agora com uma pitada mais prática daí. Vamos tentar fazer alguma coisa mais prática, né? Dentro de tudo que a gente já fez, discutiu base teórica ali. Já estou com saudade de vocês. Eu vou ter que... Tem alguém com áudio ligado aqui. Tem que entrar em outro. Cadê o Léo aí? Que apagou? Eu acho que o Léo estava com um problema de áudio ali, né? Não tem problema. Então, daqui a pouco ele retorna aí. Não, e a gente volta... Só para avisar, o Léo deve estar, como ele deve estar trabalhando na FAPESP, provavelmente acho que ele vai entrar numa reunião. Alguma coisa chamaram ele, por isso... É provável. Eu acho que ele entrou de lá, né? Uhum. É uma pena. Mas fica para a próxima, se ele conseguir, daqui a pouco a gente vê ele por aí de volta, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou tentar fazer uma reunião mais breve, vamos ver se a gente vai conseguir. Eu queria, na medida do possível, que vocês interagissem, né, para que a gente tenha realmente uma conversa, um bate-papo, não ficasse só unilateral, né? Então, na medida do possível, quem puder interferir, conversar, eu acho que é uma boa, inclusive para dizer que eu estou errado. Isso é fundamental. Eu vou compartilhar aqui, então. Vocês continuam me ouvindo, né?
Deixa eu ver se eu acho aqui. Quadro de comunicações, área de trabalho. Vamos ver. Que está com o sistema aberto aqui. Vamos ver quanto tempo vai levar. Todo mundo me ouvindo ou não? Estou ouvindo. Também. Deixa eu abrir aqui. Também. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Vamos ver se a minha máquina, minha amiguinha aqui vai agilizar um pouquinho. Vocês conseguem ver aqui, não? Estão vendo o Word, não? Sim. Tá, então tá ótimo. Ah, agora sim. Fechou, né? Tá. Então, gente, a ideia seria essa aqui, ó. A gente fazer um resumo prático dos pontos abordados sobre o Velocity Based Training. Eu acho que vai ser bem útil, até pena que o Léo teve que sair, mas seria um bom resgate, eu acredito, né? Do que a gente falou até aqui agora, acho que vai contribuir. Então, o que a gente começou falando lá atrás, né? Que foi um método que nasceu e foi difundido a partir da Espanha, especialmente pelo grupo do González Badillo, né? E toda aquela galera que até hoje parece que está mandando no pedaço, aí, mandando no campinho, são os caras que mais publicam e publicam realmente coisas relevantes, né? Para desenvolver ainda mais o método, né? E fortalecer aquilo que já havia sido proposto anteriormente. Então, vamos aqui rapidamente para os objetivos principais. Então, primeiro deles, em princípio, né, é quantificar de maneira precisa os percentuais de um RM, né? Especialmente porque a relação entre percentuais de um RM e número de repetições, ela é falaciosa, ela é falha. Então, eu recomendo a leitura desse artigo aqui, que eu escrevi junto com o Jonathan, que está aí nos assistindo, está aqui participando, né? Está na Revista Motriz. Se procurar lá por QCamp, Revista Motriz, deve aparecer. Então, apresenta um pouquinho da inadequação do uso de número de repetições para determinar o percentual de um RM, de uma determinada carga. Então, o VBT, uma das ideias, um dos objetivos foi justamente isso, poder quantificar de maneira mais precisa os percentuais de um RM relacionados a cargas absolutas, né? Outro objetivo próprio do VBT foi garantir a otimização de tempo. Então, se eu estimar as cargas de um RM com base na velocidade, eu ganho tempo, porque o método tradicional, ele leva bastante tempo e também traz muito desgaste físico para o atleta, em geral, né? Quem já aplicou teste de um RM sabe que, eventualmente, pode acertar de cara, né? Ou de primeira. Mas, em geral, a gente leva algum tempo para achar a carga de um RM. Inclusive, em alguns estudos, se vocês forem ver bem dentro do método, alguns dos artigos, inclusive, que envolvem VBT, vocês podem ver que dentro da metodologia, às vezes, aparece como o fato de que alguns atletas não conseguiram, depois de 5 tentativas, identificar a carga de um RM. E a partir da 5ª tentativa, como diz o método clássico, ela tem que ser desprezada, né? Tá? Então, além disso, as cargas de um RM, elas podem variar consideravelmente em curtos intervalos de tempo. Deixa eu só perguntar uma coisa. Gente, tá bom a visualização nesse tamanho de letra? Carminati, quer que eu aumente? Se aumentar um pouco, mas hoje eu estou de óculos. Ah, pois então, fica a sugestão de usar, né, mais vezes, né, Carminati? Olha aí, ó. Hoje ele tá de super-homem? Então tá, acho que melhorou de qualquer forma, né? Tudo certo? Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Estou ouvindo. Então, tá. Maravilha. Então, muito bem, como eu estava dizendo, a ideia é otimizar tempo, porque além de evitar o desgaste físico e tomar muito tempo com o método tradicional, a gente tem que ainda levar em conta que esse 1RM ele pode variar consideravelmente em curtos intervalos de tempo, né? E aí, imagina, se a gente tiver uma rotina de estar avaliando o percentual de 1RM a cada semana aí, ou a cada 2 semanas, dependendo do período do treinamento, ou do objetivo, ou da proposta, né? Dependendo da intervenção, claro. Aí a gente vai desgastar demais esse atleta, né? Vai ter fadiga acumulada aí, começa a ter outros problemas associados. Outra proposta que para atender, né, a ser atendida, que a partir do VBT começa a ser possível, é o Training Not to Failure,
se é uma linha que veio correndo paralela e que de alguma forma também deu origem, ou ajudou a dar origem, ou pelo menos a fortalecer o desenvolvimento do método VBT. Então, a ideia do Train Not Failure é identificar volumes de treino eficientes e com otimização de tempo, ou seja, duração ótima das séries de treino com recuperação mais rápida entre eventos. Ou seja, não identificar ou determinar um ponto de interrupção das séries e do volume total de treino, a partir do qual a gente tivesse ganhos, né, possíveis, prováveis, na condição física, sem interferir demais ou sem gerar muita fadiga a ponto de protelar muita recuperação, tanto entre séries quanto entre sessões de treinamento. Então, essa questão do not failure, a gente vai mais para frente agora discutir mais um pouquinho, mas a ideia de não ser necessário treinar cada série, ou fazer cada série de cada exercício resistido, até muito próximo à falha momentânea, ou a falha concêntrica, né? Evitar esse treino desde que seja atendida a expectativa de conseguir melhora na condição neuromuscular. Outro objetivo do Velocity Based Training foi, então, proporcionar um método para que fosse possível treinar em Maximal Intended Velocity. Desculpa que tem um acento aqui que ficou, esse acento não existe, né? Foi na hora de escrever ali que eu acabei botando, vocês me perdoem. Então, treinar em velocidade intencionalmente máxima, garantindo maior solicitação neuromuscular. Isso é uma das premissas que é sugerida pelo Sale no artigo dele de 85, depois dá para procurar por esse termo aqui, junto com o Sale, vai aparecer provavelmente a pesquisa lá, e vamos ver o artigo, no sentido de que treinar sempre que a velocidade intencional é máxima, eu tenho as melhores adaptações neuromusculares. Isso é um pressuposto, uma premissa, né, que dependendo da condição, isso pode ser questionado ou não, pode ser sugerido ou não. Mas, em princípio, para atender essa condição, o VBT, ele está aí, tá pronto. Alguma sugestão, alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Principais características do método. Então, botei algumas características, se alguém lembrar de mais alguma, por gentileza, vai acrescentando, tá? Então, principais características desse método. Ele permitiu identificar, então, e a partir da identificação, permitiu aplicar e usar na prática, né? A relação estável que existe entre percentuais de um RM e velocidade de movimento. Quando é que varia, né, essa relação? Primeiro, o que ela significa? Que cada velocidade de movimento, ou melhor, cada percentual de um RM parece ter uma velocidade muito específica, que varia muito pouco de indivíduo para indivíduo. Quando é que ela varia? Varia conforme o exercício, ou seja, diferentes exercícios têm diferentes relações entre percentual de um RM e velocidade de movimento. Essa relação também varia com a idade e varia também com o sexo. Isso é o que está escrito. Idade tem menos coisa escrita, é um dos tópicos que o Jairo, querido, está investigando, né, Jairo? Com relação à aplicação do VBT para o idoso, que em breve vai defender a dissertação de mestrado dele, que o Carminati, nosso amigo, é orientador e eu sou co-orientador. Então, com relação a essa estabilidade de percentuais de um RM em relação à velocidade de movimento, que aplicações práticas que a gente pode esperar? Então, eu sou capaz, a partir dessa relação, estimar um RM a partir de cargas submáximas. Ou seja, eu não preciso fazer consecutivas tentativas de um RM para tentar chegar ao valor de um RM, o que leva tempo, como a gente já discutiu antes, apresentou antes, né? E não sou eu que estou dizendo, a literatura confirma, e quem está na prática também confirma. Então, eu posso estimar a partir de cargas submáximas sem necessariamente obrigar o atleta a se submeter a protocolos mais intensos, o que consome tempo, que dependendo do programa de treinamento, do número de pessoas que eu tenho para avaliar, isso pode ser até inexequível, né? Não dá para praticar esse tipo de protocolo. Além do que eu posso acumular fadiga excessiva entre sessões de treinamento
E, querendo ou não, apesar de estar bem estabelecido na literatura que testes de 1RM são bastante seguros, querendo ou não, quando eu trabalho com cargas mais intensas, eu corro mais risco. Isso não dá para a gente negar, né? Ainda que o protocolo ou os testes de 1RM, em princípio, sejam validados com relação à sua segurança. Então, beleza, eu consigo estimar um RM mais rápido, com mais precisão, a partir de carga submáxima. Eu economizo tempo, né? E mais seguro. Então, além disso, então, de posse dessa relação, quando eu conheço um RM, eu consigo identificar, a partir desse 1RM, quanto é que vale cada carga que eu for aplicar para o meu atleta em termos percentuais. Ou seja, se eu estou utilizando no meu protocolo de treinamento lá, independente de onde for, no clube, na academia, na clínica, se eu estou usando cargas absolutas, se eu conhecer um valor de um RM verdadeiro, real, ou muito próximo do real, eu consigo estabelecer com uma certa precisão também os percentuais de um RM a que essas cargas absolutas estão relacionadas. Então, de novo, desde que conhecido o perfil carga-velocidade. Vocês conseguem perceber quando eu sublinho, quando eu grafo aqui a palavra, não? Sim. Sim, então tá. A outra característica do método, então, é a queda não intencional da velocidade de movimento. Que premissa é essa, né? Se eu estou trabalhando independente o exercício, independente a realidade, em séries realizadas até a fadiga ou até a exaustão, obrigatoriamente essa velocidade tem que cair, porque a fadiga vai se instalando progressivamente até o ponto que eu não tenha mais condições energéticas de suprir a demanda. Se vão ter, essa fadiga vai ter mais origem central ou periférica, vai estar relacionado inclusive às características de cada um, distribuição de fibras e tal, que a gente já conversou em outras aulas, aporte energético dentro das células, né? Especialmente dos seus fágenos de alta energia, e tudo isso relacionado à intensidade da carga, né? Ou seja, quanto maior a intensidade a carga tiver, menos repetições eu vou fazer. Essa relação inversa entre número de repetições e quantidade de carga, ela se mantém, né? Mas, de qualquer forma, se eu levo um exercício até que eu não consiga realizar mais nenhuma repetição, se eu for monitorar a velocidade, essa velocidade vai caindo. E essa talvez seja a premissa fundamental desse método. E, aliás, isso não acontece só para a velocidade intencionalmente máxima, mas para a velocidade autoselecionada também. Porque em algum momento acaba a energia, em algum momento acaba a gasolina do carro, né? Então, a velocidade vai cair, isso é certo. Se num determinado intervalo de tempo ou um determinado conjunto de repetições a velocidade não cair, primeiro, eu não estou treinando em velocidade intencionalmente máxima, né? E segundo, se ela não cair, é porque essa carga não me gerou nenhum tipo de fadiga, né? Se tiver em velocidade intencionalmente máxima, é muito provável que essa velocidade caia, a não ser que essa carga seja muito baixa e o número de repetições seja muito pequeno. Tudo certo até aí? Tudo. Certo. Então, vamos lá. Sim. De posse dessas informações aqui, né? Especialmente com relação à queda, se eu sei que a velocidade vai cair, eu posso estabelecer pontos ou limiares mínimos e máximos de queda. Ou seja, se eu sei que a minha velocidade máxima em um determinado ponto da curva, geralmente no início, né, quando é velocidade intencionalmente máxima, isso acontece entre a primeira e a segunda repetição, eu posso estabelecer valores de queda relativos em relação a esse maior valor da curva, ou posso trabalhar com valores absolutos de queda também, né? Vamos pegar um exemplo prático aqui, né? Que a gente vai falar aqui embaixo, vocês forem ver, está aqui relacionado em percentuais, né? São os pontos que a gente pode usar que tem na literatura hoje, né? Então, eu proponho que a minha série ela vai se encerrar não de acordo com o número de repetições que eu realizei, mas de acordo com a perda de velocidade que eu observei no meu atleta. Se isso for absoluto, eu vou setar um valor absoluto de velocidade. Suponhamos que lá no supino, vamos lá, a velocidade média da última repetição de uma série até a falha, que coincide mais ou menos com a velocidade de um RM, é 0,17 metros por segundo, 0,17 metros por segundo.
Então, se eu sei que essa velocidade é a máxima, e eu não quero que meu atleta leve até a velocidade máxima, ou, né, até a falha, provavelmente, que vai acontecer nesse valor, eu vou estabelecer um valor acima disso. E aí, vamos lá. 30 centímetros por segundo, 35, 25. Né? Isso ainda não está muito certo. Além disso, eu posso estabelecer valores relativos. Então, eu quero que a minha velocidade caia 20%, 40%, 30%, 15%. A gente já vai ver mais sobre isso. Então, vamos lá. E aí, o que eu posso fazer além disso, né? Então, vamos lá. Eu tenho percentual de 1 RM. Eu tenho como usar a queda não intencional para estabelecer limiares mínimos e máximos de velocidade, né? De queda de velocidade. Aqui, quando eu identifico o percentual de 1 RM, de alguma forma eu estou estabelecendo ou garantindo a intensidade da série. Aqui, quando eu estabeleço limiares mínimos e máximos, eu vou estar estabelecendo ou determinando a duração, que está mais relacionada ao volume. Ainda que essas duas informações, elas se complementem de alguma forma. Né? Eu posso usar, então, né, a velocidade de movimento, lembrando que a gente está falando aqui, né, de características do método. Então, eu posso utilizar a velocidade de 1 RM para monitorar a relação fadiga-recuperação. Ou seja, para uma determinada carga absoluta, um determinado indivíduo gera tanta X velocidade que está relacionada para aquele indivíduo a um determinado percentual de 1 RM. Sempre que esse indivíduo, para uma mesma carga, seja ela relativa, seja ela absoluta, mas prioritariamente relativa, porque a gente sabe que as cargas absolutas, elas podem variar bastante, justamente 1 RM ele varia, pode oscilar, como a gente já conversou, né? Então, o ideal é conhecer o perfil carga-velocidade, mas essa carga relativa, né, em relação a percentuais de 1 RM. Então, sempre que eu identificar que para um mesmo percentual de 1 RM, o meu atleta, o meu aluno, o meu paciente, ele apresentar uma velocidade abaixo do que seria o esperado para aquele percentual, e só fazendo um parênteses aqui, o ideal é que essa relação seja estabelecida individualmente, como a gente já vai conversar mais para frente. Curvas médias podem não funcionar muito bem nesse sentido. Então, sempre que o meu paciente, apresentar uma velocidade menor do que aquela esperada para aquela carga que eu estou usando, eu vou assumir que o desempenho ou o rendimento dele está menor naquele dia. Se tiver acima do que a velocidade esperada, para a mesma carga relativa, eu vou esperar que o desempenho dele melhorou. Tem um determinado desvio padrão ali, né, que até o Nakamura na palestra dele falou em 6 centímetros por segundo, né, que poderia ser utilizado como mais ou menos uma margem de erro ali. Ou seja, eu só vou utilizar ou garantir que tem mudança no desempenho se essa velocidade tiver 6 centímetros abaixo ou 6 centímetros acima daquele valor médio esperado para a velocidade. Show de bola até aqui? Show de bola. Show de bola. Então, vamos lá. Então, muito bem. Ô, Vlad. É 6 centímetros por segundo, é isso? 6 centímetros por segundo, 0,06, né? Ah, tá, 0,06. Isso. Não, 0,06 metros por segundo. Ou 6 centímetros. 6 centímetros por segundo ou 0,06 metros por segundo. Desculpa se eu falei errado, posso ter falado errado. Lembrando que esse desvio padrão, ele não é linear, né? Quanto mais alta a carga, se vocês forem buscar nos artigos de referência, quanto mais baixa a carga relativa, mais alto é o desvio padrão. Então, o desvio padrão, quanto mais próxima a carga do valor de 1 RM, menos desvio padrão existe na relação entre velocidade e percentual de 1 RM. Vocês podem procurar nas referências que vocês vão observar esse fenômeno. Então, para estabelecer essas cargas no início do treino, por exemplo, eu poderia pegar o meu atleta para garantir que ele se recuperou entre uma série e outra, né? Ou no início do treino, no final do treino, para ver se ele conseguiu algum tipo de fadiga suficiente, né? Estabelecer uma determinada carga e talvez ela não devesse ser uma carga tão baixa assim, né? Abaixo lá dos 50%, 60% de 1 RM, porque a chance de eu ter um desvio padrão grande é alta, especialmente se eu usar valores médios de equações médias, eu posso estar incorrendo num erro, ou seja, achando que o meu atleta melhorou muito,
e ainda ele pode não ter melhorado muito assim, no caso de apresentar uma velocidade maior, né? Certo? Então, vamos lá. O que a gente tem? Então, assim, ó, se eu sei, além de poder monitorar, ou seja, fez uma repetição com uma determinada carga, apresentou uma velocidade acima ou abaixo da esperada, eu vou poder monitorar a fadiga e recuperação. Mas eu também posso, a partir de uma repetição apenas, olha só que legal isso. Eu acho que talvez isso seja uma das maiores riquezas do método. Com uma repetição só, se eu conhecer o perfil carga-velocidade do meu atleta, com apenas uma repetição, eu sou capaz de identificar que existe uma provável melhora da carga de um RM dele, com base no mesmo princípio. Se para uma mesma carga relativa eu apresento uma velocidade maior do que a esperada, eu tenho provavelmente um maior valor de um RM, uma maior carga absoluta. Vladimir? Oi. Mas aí, essa variação, eu vou assumir, então, se ela for uma diferença superior a 6 centímetros por segundo. Isso ainda assim, isso é uma sugestão do que está, não é que é sugestão, né? Isso está presente no método, essa variação interindividual, né? As variações intraindividuais, elas são menos exploradas, o quanto varia o indivíduo com ele mesmo, né, no decorrer do tempo, mas é esperado que não varie muito, justamente por isso que é considerado uma variável estável para a prescrição, né? Que essa relação entre percentual de um RM e velocidade não muda. Então, o que acontece? Como é que eu sei quanto é que melhorou a velocidade, quanto é que eu posso assumir? Talvez seja possível a gente utilizar esses 6 centímetros por segundo, né? Agora, se melhorou 3, melhorou? Minha opinião, que vai depender muito do indivíduo e da variabilidade justamente intraindividual, né? Do indivíduo com ele mesmo. Isso talvez é mais na hora da prática que a gente vai conseguir estabelecer, não consigo pensar se esse valor é universal do 0,06, né, metros por segundo, para garantir melhora. Tem um conjunto de fatores aí que a gente talvez tenha que observar na hora da aquisição também, né, que desde a técnica que ele usou para fazer, bom, aí começa, né, a gente teria bastante para falar a esse respeito. Mas, Carminati, eu acho que, de um ponto de vista prático, se tivesse que escolher, dá para usar o 0,6? Eu acho que dá para usar o 0,6. Prestar atenção em outros fatores também, né? Mas, de qualquer forma, a mudança, isso é que tem que ficar claro, né? Se quanto da mudança ainda não está exatamente definido que eu posso assumir como uma melhora ou uma piora no desempenho, especialmente uma melhora ou uma piora em relação à carga de um RM, se um valor absoluto de mudança, né? Não está definido, ainda assim, para a fadiga, talvez seja mais fácil. Eu verifico quanto é que a carga, quanto é que o atleta desenvolveu de velocidade com aquela carga no começo do treino, e na repetição seguinte, ou no treino no dia seguinte, para ver se ele está recuperado de uma sessão para outra, eu posso aplicar e posso talvez esperar a mesma velocidade, independente do que a literatura recomenda, né? E aí eu acho que nesse ponto de vista tem muito o olhar do preparador, do técnico, né, do preparador físico ali, de interpretar esse resultado. Quanto que ele vai julgar que é realmente uma recuperação mais ou menos eficiente se o cara está fatigado a ponto de não poder treinar ou ter que postergar o treino. Tu ia falar, Carminati? Olhando do ponto de vista que a gente acompanha hoje, está se valorizando bastante o controle de carga e, sobretudo, a recuperação de sessões de treinamento antes de iniciar uma nova, né, ou tentando justamente ver o estado de prontidão, né, para uma nova sessão de treino. Esse recurso que esse método permite, né, como você acabou de colocar, vem a agregar muito se ele se consolida como uma ferramenta confiável, né, de controle dessa fadiga residual, ou seja, então eu acho que é uma lacuna, uma área muito promissora, assim, para quem está lá na ponta trabalhando com vários esportes de desempenho, né, de atletas, mais de atletas, eu diria, porque é onde a gente tenta ser mais preciso na questão de aplicar uma carga, desde que... A quantificação, Então, nossa, acho que é uma boa lacuna aí para pesquisas, né? Eu também acho, acho mesmo.
É claro que a gente tem aquela questão que eu acho que o Nakamura abordou muito bem naquele dia da palestra, foi a questão da característica do fenômeno, né? Se ele fica como primário, secundário, terciário, ou seja, quanto que essa mudança na minha fadiga, no meu desempenho, ela vai se refletir na modalidade específica. Porque tanto isso vale para a melhora do desempenho quanto para a piora, né? É mais ou menos o que acontece com o salto também. Nem sempre o salto vertical ele determina a característica do treino ali, de como é que eu vou me comportar no treino, né? Então, por isso que eu digo, às vezes, o olhar do preparador, do técnico, nessa hora tem que ser bastante criterioso, né? E não olhar simplesmente um desempenho isolado, ainda que o método te favoreça isso, né? Te permita isso de uma maneira muito prática, muito, muito fácil. Agora, de repente, tem que ver qual é o alcance dessa mudança de desempenho, para melhor ou para pior, no início de uma sessão, numa modalidade específica. Isso é diferente quando a gente vê o desempenho dentro da própria, não vou nem chamar de modalidade, mas do próprio treino, né? Quando o exercício que tu está realizando é o objeto do treino. Então, fica muito mais fácil tu monitorar a velocidade dentro da musculação, do exercício resistido, do que usar a velocidade para garantir uma recuperação para um treino, sei lá, no futebol, no vôlei. Se eu tiver errado, vocês me corrijam, pelo amor de Deus, né? Mas essa é a interpretação que eu faço. Tá certo, é isso aí mesmo. Então, vamos lá. Carminati, não sei se eu respondi aquilo que tu... Não, sim. Então, tá. Então, o que tem de prático hoje na literatura? A gente tem aqui propostas de quedas de velocidade de 20% a 40%, e aí tem comparações, né? Em princípio, treinar com menos queda tem bastante vantagem no sentido que adaptações neuromusculares são garantidas, apesar de adaptações mais relacionadas à morfologia, né, ganho de massa, podem ser mais pronunciadas em treinos com intensidades maiores, ou seja, que as séries duram mais, ou seja, que as séries de cada exercício se aproximam mais da falha momentânea ou da falha concêntrica, né? Então, se eu perco 20% de velocidade, eu perco menos, né? E por isso a minha série acaba mais cedo do que quando eu perco 40% de velocidade, que aí eu perco mais velocidade e minha série se alonga mais. Pensando na proposta de reduzir quantidade de volume de treino para otimizar tempo, né? Então, eles têm apostado em séries mais curtas, em velocidade intencionalmente máxima, e nesse sentido eles estão vendo resultados bastante positivos, podem ser úteis especialmente no esporte, ou então talvez valores muito altos de hipertrofia, valores muito elevados de força muscular, especialmente falando de cargas de dinâmicas máximas, né? Eles não são tão necessários, né? Então, vamos lá. O que mais tem na literatura? Esse artigo que o Guilherme... O Gui está por aí? Vamos ver se o Gui responde. Acho que não. Eu acabei o compartilhamento. Vocês estão vendo o compartilhamento ainda? Não. Não. Saiu o compartilhamento, né? Eu vou voltar para lá. Eu apertei aqui sem querer. Vamos tentar ver se eu volto para cá. Vocês me perdoem. Voltou? Para mim, não. Ainda não. Não, a tela não. Voltou? Ainda não. Não? Não. Ué? Agora voltou. Ainda não? Voltou. Beleza. Tá. Deu um delayzinho ali, né? Então tá, pensei que o Gui estava por aí, eu acho que ele disse que ia ficar 30 minutos e ia sair. Mas o Guilherme compartilhou no grupo lá ontem, vocês viram esse artigo, né? Eu dei uma rápida lida nele, né? Então, eu não vou me aprofundar, a gente pode tirar um dia só para falar sobre o artigo, eu achei um baita artigo, muito legal. Então, sugerindo utilizar 5 repetições, se eu não me engano, era agachamento, né? Realizadas com 80% de um RM, propondo, então, que 3 minutos de intervalo entre as séries fosse suficiente para garantir algumas coisas. Entre elas, a recuperação adequada entre as séries, a manutenção da capacidade de realizar movimentos em alta velocidade, tanto antes quanto depois da série de exercícios, né, das 3 séries, e, além disso, gerar suficientemente fadiga, ou fadiga suficiente no final do treino para garantir adaptações neuromusculares. Que, no final das contas, é o que se propõe, né? Eu treino com volume menor, ou seja, eu faço 5 repetições, aqui era 80%, de um RM, e aí tem um pouco de salada nisso aí, né, que eles organizaram com relação a 10 repetições possíveis.
Com o mesmo percentual de 1RM, é muito provável que esses indivíduos nem todos fizessem o mesmo número de repetições máximas, né? Mas, de qualquer forma, fica a proposta. É um artigo que vale a pena ler, eu li realmente rápido, né? Então, vou ler com mais calma agora durante a semana, e a gente pode trocar algumas ideias também no privado, aí, ou em algum outro momento aqui nos encontros. Mas a ideia foi essa, né? Então, ele sugere que dá para usar, então, 5 repetições no agachamento com uma carga de 80% de 1RM, com 3 minutos de intervalo. Eles compararam nesse artigo usar 1 minuto de intervalo, 3 minutos e 5. E eles apresentam as diferenças. Mas sugerem, no final de tudo, que 3 minutos parece ser um intervalo ótimo para esse tipo de série. Por que eu estou falando isso, né? Porque nós estamos tratando exatamente de limiares e de sugestões práticas. Então, 3 minutos permite recuperação adequada entre séries, manutenção da capacidade de realizar movimentos em alta velocidade para garantir potência e gerar fadiga suficiente no final da sessão. Tem mais um artigo que a gente discutiu. Quantas séries, Vlad? 3. 3 séries. 3, aham. Tá. Quem que falou agora? Carminati. O Carminati. Desculpa, Carminati, não reconheci tua voz. Parecia o William Bonner. O VBT e metrônomo. A gente acabou em uma das aulas, né, sugerindo, eu não vou voltar ao tema, né, mas até botei como um ponto de interrogação, porque a gente levantou alguns tópicos. Quem tiver curiosidade, volta lá na discussão. A aula do Gui, que é o Gui que trouxe o artigo e comentou. Então, dê uma olhada lá, que é a associação do uso de metrônomo com a velocidade, com o VBT, né, ou seja, além de monitorar a velocidade, controlar a velocidade com o metrônomo, o que eles chamaram de uma prescrição no mundo real, lá, no sentido de, né, tá mais relacionado à prática, fugindo dessa característica, dessa premissa fundamental do uso da velocidade intencionalmente máxima. Deu uma cansada na garganta agora. Agora, antes de a gente continuar para uma outra partezinha aqui agora, que a gente vai num passo a passo, vocês querem comentar alguma coisa do que foi apresentado até aqui? Em poucas palavras, cada um aí, daí a gente toca. Ninguém? Eu, por mim, toca, Vlad, que foi um... E a gente fecha no final? Só para dar uma retomada em algumas coisas. Uhum. Mas tu vai chegar a tocar na parte da velocidade autossugerida hoje também? Não. Isso aí eu vou deixar só para quando tiver o equipamento funcionando direitinho. Na verdade, até já poderia, né? Mas eu estou segurando um pouco isso aí, Jonathan. Tá. Porque aí eu vou apresentar já o equipamento direitinho, né? Em princípio está funcionando, tá tudo, o aplicativo está adquirindo, tá tudo certo, mas o método que eu proponho ainda vou dar uma segurada. Tá. Inclusive, eu dependo da publicação, né, em revista, por isso que eu não queria ficar apresentando antes do momento, né? Senão essa publicação que tu vai sair agora, que tu falou, não se refere a isso. Essa então já começa e, na verdade, a gente pode combinar ainda mais uma aula. Sim. Obrigado por ter levantado a bola aí, né? Se tiver saído já, ou se tu já tiver o proof, de repente você podia pincelar alguma coisa, né? Falar alguma coisa. O artigo, ele está aceito. Vai ser complementar, né? Vai ser uma outra forma de abordar o método. E é algo diferente que ainda não se experimentou, né? Então, acho que vai ser bem rico, assim. Perfeito. Não, obrigado, Jonathan. E é bem isso mesmo. Na verdade, a proposta que eu faço na minha tese é a ampliação do método, né? Para uma realidade que ainda não existe. Então, cada vez eu me convenço de que eu acertei na minha tese, né? Vocês foram banca, né? Tu e o Carminati. Eu me convenço que eu acertei na minha tese. E os resultados realmente me convenceram, têm me convencido esse tempo todo. E aí é um braço que vai estender talvez um alcance bem grande, assim espero, né? Vamos ver, mas eu preciso que esteja publicado, né, Jonathan, porque senão eu queimo o cartucho, né? Eu queimo bala antes da hora, né? Então, eu preciso a publicação. Tem um que agora está aceito na Science and Sports, que é uma revista francesa, fala sobre a aplicação do monitoramento da velocidade em velocidades autosselecionadas, mas na verdade, eu só alimento o problema e ainda não apresento uma solução. E é da solução que tu está me cobrando, né? Perfeito, entendi. Então, vamos lá. Beleza. Então, vamos lá.
Alguém quer complementar? Se não, tocamos. Beleza? Então, vamos lá. Passo 1, vamos para uma parte bem prática aqui agora, né? Tomara que fique bom para vocês, que seja bacana e também para depois quem vai assistir o vídeo na internet, no nosso canal, que eu ainda preciso divulgar um pouco mais, né? Para ter mais acesso e tudo. Não porque ninguém está precisando de like, né? Não é essa a ideia do vídeo, né? Mas é que para o método fique mais disseminado, né? Para que mais pessoas conheçam, especialmente os alunos da graduação, que vão estar no mercado daqui a pouco. Então, vamos lá. Primeiro passo, quando a gente vai trabalhar com VBT. Eu tenho que escolher o equipamento, né? E aí eu vou escolher o equipamento de acordo com o preço, que no final das contas é uma realidade que vai ser determinante, né? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim, vocês me desculpem que eu tenho que conferir eventualmente por causa da conexão, que em casa é um pouco complicado. Então, o preço é um fator determinante que muitas vezes pode interferir na minha escolha, né? Então, como a gente viu esse artigo lá, que a gente discutiu umas quase três ou quatro sessões atrás, se o Léo quiser ver o vídeo, acho que o Léo voltou aí, tá numa dos vídeos carregados lá no canal. Então, a gente tem opções com filmagem, com câmera, né? Câmera que envolve o sistema calibrado, a outro que envolve só o celular, aqui, que é o caso do MyLift, né? Antes era PowerLift. Tem opções, então, com câmera, que a gente está vendo aqui. Essa aqui também é câmera, que é o VeloWin. A gente tem opções com acelerometria, que aqui é o Beast, no caso, né? Aqui nós temos, cadê o Push? O Push não está aqui. Tá, né? O Push é esse aqui, acelerometria. Uhum. Aí a gente tem a opção de encoders, né? Encoders. É com cordinha, né? A cordinha que sobe e desce conforme a barra se desloca. Os acelerômetros são presos no braço, como vocês podem ver aqui, ó. Vocês estão vendo o cursor, né? Sim. Ou pode ser presos na barra. No caso, o Beast foi preso na barra aqui, né? E as câmeras que vão monitorar, então, não tem nada conectado, vai ter um ponto reflexivo que vai ser estabelecido ou colocado na barra, que vai medir o deslocamento da barra a partir da cinemetria, né? Então, eu vou escolher. Hoje em dia, tem coisa muito barata, $300, $350, se eu não me engano, $350. Agora mudou o nome, não é mais Speed for Lift, faz umas 3 semanas que acho que a empresa foi vendida. Se não foi vendida há 3 semanas, pelo menos faz 3 semanas que mudou o nome na internet. Agora está como Vitruve. Como eu acessava bastante, acabou vindo já rapidinho para mim lá a informação. Caiu mais o preço ainda. Então, esse aqui é aquele equipamento que foi validado nesse estudo, que os autores assumiram que talvez fosse o mais preciso. Para nós ainda é muito caro, né? $400 aí para pagar para vir para o Brasil, a gente já comentou sobre isso. Impacta bastante no bolso, especialmente se a gente for pensar na realidade do profissional liberal, aquele que trabalha por conta, seja o personal, né? Ou seja, até mesmo o proprietário da academia lá, que tem que disponibilizar vários equipamentos, ou monitoramento para vários equipamentos. Para clubes talvez fique um pouco mais fácil, depois o Zé pode comentar isso aí, aquisição. Quanto é que eles botam de grana nesse tipo de ferramenta. Esse aqui é o T-Force, que é um dos primeiros e mais confiáveis que saíram, né? Esse aqui já nem fabrica mais, era tão caro e eles não conseguiram se manter no mercado, a não ser que tenha voltado e eu não saiba. Esse aqui é uma proposta, que é o ChronoJump, também o segundo mais barato, se eu não me engano. Não é o segundo mais barato, já tem outro. É uma proposta da Espanha, se eu não me engano. O mais barato é o do Vladimir, que não está aí. Obrigado, Carminati. Para mim mesmo, ele é o mais barato. A hora que sair, vai sair bem mais barato, é verdade. Mas sem fazer propaganda aqui, que não é a proposta, né? Então, vamos lá. Eu já escolhi o que eu vou fazer, o que eu vou ter que estar atento aqui, né? Lembrando aqui, chamando a atenção para quem não assistiu o vídeo que a gente comentou, e reforço que vale a pena voltar lá na 3º ou 4º vídeo do canal, para ver a discussão que a gente teve a respeito das diferenças entre os equipamentos, né? Especialmente no que diz respeito aos erros que cada metodologia utilizada deve assumir, né? Então, dependendo do tipo de equipamento que eu utilizar, eu vou ter que assumir determinados erros,
que conforme a característica do meu exercício, da minha prescrição, podem ser mais ou menos relevantes. Muito bem. Segundo passo, eu já escolhi o meu equipamento, agora eu vou para o segundo passo. Eu tenho que estabelecer o perfil carga-velocidade, que a gente falou em perfil. Então, até acho que foi na primeiro encontro virtual que a gente teve, ou no segundo, a gente faz uma brincadeira lá, a gente vai retomar essa brincadeira de calcular, né? E vamos fazer aqui juntos, né, para ver, a gente possa ir acompanhando. Então, estabelecer o perfil individual, né, gente, ou de cada atleta, de cada indivíduo, em detrimento de equações generalizadas. A gente sempre deve privilegiar o perfil individual. Cada atleta tem o seu. Equações generalizadas, elas podem ser úteis, né, mas elas têm um viés considerável, apesar de um erro padrão de estimativa baixo, se a gente for ver nas equações, na prática isso se converte em erros maiores, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, especialmente com públicos, às vezes, de não atletas, esse tipo de coisa. Então a gente vai utilizar sempre em última necessidade. Perfil carga-velocidade, então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo para montar o perfil, eu tenho que medir ou estimar a velocidade de um RM. Todo mundo lembra aí o que era a velocidade de um RM? É a velocidade, então, que eu vou observar sempre que eu tiver um RM válido. Como exemplos, vamos lá, o que é sugerido na literatura, inclusive alguns aplicativos já pressupõem essa velocidade como esperada, né? Para a velocidade observada em cargas de um RM. Né? Ou 100% de um RM, né? Ou seja, um RM. Então, essa velocidade de um RM vai ser fundamental. Como é que eu descubro a minha velocidade de um RM? Ou eu faço um RM com o meu atleta e testo, ver o que ele consegue fazer. Não é muito interessante, porque a gente já está usando o VBT para não ter que testar um RM, né? Então, eu tenho uma média teórica estabelecida na literatura. Vamos lá, para o agachamento 0,3 metros por segundo, 30 centímetros por segundo. Vai variar? Vai variar. Vai ter gente agachando a 20 centímetros por segundo? Vai ter gente fazendo agachamento, um RM de agachamento a 35 centímetros por segundo? Vai, né? Então, por isso que varia um pouco no contexto individual. O ideal seria a gente conhecer. Supino, a proposta da média teórica, 0,17 centímetros por segundo, 0,18, 0,20. Mas 0,17 tem sido mais encontrado, inclusive no meu estudo da tese também eu cheguei na média de 0,17. Então, essa velocidade, eu vou identificar ela individual, né? Então, a média teórica ou a individual. Como é que eu faço individual? Testando mesmo, né? Um RM no VBT lá, ou né, fazendo um RM medindo, ou então com base no limiar mínimo de velocidade. Vocês lembram o que a gente conversou lá no primeiro encontro lá virtual? O que era o limiar mínimo de velocidade? É justamente a velocidade que a gente observa em séries realizadas até a exaustão. Ou seja, a última repetição válida de cada série, ela parece ser a mesma, em termos absolutos aqui, né? Independente do percentual de um RM utilizado. Vocês lembram que a gente discutiu isso aquele dia, né? Isso aqui é supino, isso aqui é agachamento. Ou ao contrário, agachamento, supino, está aqui embaixo. Isso aqui é daquele artigo do Esquerdo, de 2006, sobre a queda não intencional da velocidade de movimento em séries realizadas até a exaustão, que talvez foi o artigo que deu o pontapé mais forte para o início do método VBT. Então, aqui os autores estabelecem um conceito de limiar mínimo de velocidade, ou seja, sempre que o atleta, eu conheço o limiar mínimo, eu sei que vai ser esperado sempre que no final da série eu tenha aquele valor de velocidade. Por isso que talvez individualmente eu pudesse propor um limiar antecipado de queda quando eu não quiser trabalhar até a falha. Ficou claro isso aí, né, gente? Ficou claro, gente? Sim, sim, sim. Ficou claro. Então, a gente percebe que em valores absolutos, os limiares mínimos são diferentes, né? Então, aqui nós vamos ver um limiar que eles sugerem que 0,30, né? Para agachamento e 0,17 para o supino, para o bench press, né? Então, eles são basicamente os mesmos valores, a gente vê aqui os desvios padrão, a barra de erro, né? Mas, em média, eles são muito próximos.
independente do percentual de 1 RM, ou seja, em princípio, um limiar mínimo de velocidade ele pode ser generalizado para o exercício, independente da carga que eu utilizei. O que isso significa? Vou fazer supino, vou botar uma carga de 50% de 1 RM, ou vou botar uma carga de 80% de 1 RM, quando eu faço essa minha série até exaustão, a última velocidade, a repetição válida, eu vou observar uma velocidade de aproximadamente 0,17 centímetros por segundo. O que os autores identificaram também? E daí veio a proposta. Que esse limiar mínimo de velocidade, em uma série realizada até exaustão, é muito próximo à velocidade observada em uma repetição máxima. Então, por isso que vem a proposta que eu vou usar uma média teórica para chegar na velocidade de 1 RM. Isso aqui não é 1 RM, tá, gente? É a velocidade de 1 RM, ou seja, quanto é que de velocidade eu vou apresentar, é esperado que eu apresente em uma série que eu realize com a maior carga que eu consigo desenvolver, certo? Então, dada essa proximidade, eles sugerem que o limiar mínimo de velocidade de um exercício deve ser muito próximo ao haver um RM daquele exercício. Aqui está a referência do artigo do esquerdo, né? A gente também discutiu esse artigo num dos encontros. Aqui tem, depois eu já vou deixar ali a referência do site, e eu vou compartilhar esse artigo no grupo, e talvez deixe na descrição do vídeo. O Push tem um blog lá, eu achei muito legal, justamente eu também vou deixar disponibilizado o link, onde aqui eles também, nos dados deles, eles também chamam a atenção do uso do limiar mínimo como uma proposta para ser utilizada ao invés de um valor de um RM teórico, né, que talvez tivesse um pouquinho mais de precisão. Pode ver que, inclusive, com perfis diferentes no que diz respeito à inclinação da reta, que está justamente relacionado às características, às diferentes características entre indivíduos, né? Esse indivíduo, ele é muito mais competente para trabalhar com altas velocidades em cargas baixas do que em relação a cargas mais altas, né? Então, a gente vê que, mesmo assim, as velocidades finais não são diferentes. Isso é muito legal. Muito bem, aí eu já tenho velocidade de 1 RM. O que eu vou fazer agora? Com base na velocidade de 1 RM, eu vou calcular 1 RM por meio da equação encontrada. Se alguém tiver com Excel aí, quiser fazer junto, dá para fazer, tá? É uma coisa legal. Então, aqui tem um exemplo que eu também peguei lá do site do blog lá, do Push. Então, aqui a gente tem o perfil carga-velocidade, que depois a gente vai ver que não é o perfil carga relativa à velocidade, que talvez aqui na prática a gente vai usar mais, ao invés da carga-velocidade. Jairo, me corrige só uma coisa, lá no aplicativo do MyLift, eles fornecem o perfil carga absoluta velocidade ou carga relativa velocidade? Eu acho que é carga relativa, Vlad. Não lembro agora, posso dar uma olhadinha. Porque eu me lembro, tu ter me mostrado alguns gráficos e me deu a impressão que era carga absoluta. Deixa eu ver. Mas depois a gente vê, não. Isso, depois a gente vê, não tem problema. Se tiver condições de dar uma olhada, eu te agradeço. Então, muito bem. Desculpem. Com base na velocidade de 1 RM, eu vou calcular 1 RM no meio da equação encontrada. Qual é a equação? É a equação que define essa minha linha de tendência aqui, ó, entre os pontos. Cada ponto aqui eu tenho o valor da carga absoluta e com a velocidade que eu observei. Lembrando que para chegar, aqui é uma curva média, tá, de vários sujeitos, por isso que a gente está vendo aqui, ainda que pode ser o desvio padrão individual aqui, né, a gente tem uma barrinha de erro, pode ser relacionado às 3 tentativas, mas acho difícil, acho que isso aqui é de um grupo de pessoas. Mas suponhamos que supondo que é uma carga de um indivíduo só, a gente tem cada ponto relacionado a uma carga. E ainda a gente teria que fazer para cada ponto mais do que uma repetição para ter certeza da confiabilidade da minha medida. Quanto mais pesada a carga, mais precisa e menos variável vai ser a minha execução. Então, para cargas muito leves, que não são muito aconselhadas, eu precisaria fazer pelo menos 3 repetições. E pegar as duas, a maior velocidade, a sugestão, mas desde que ela seja próxima, né? Tenho 2 muito próximas, por exemplo, né? Ainda que se eu estiver medindo, por exemplo, com o encoder, a chance de dar um erro na aquisição é bem baixa. Vamos lá. Então, aqui nós temos 6 pontos na curva, não precisa tudo isso para traçar um perfil carga-velocidade. Já tem sugestões da literatura propondo 2 pontos.
Do ponto de vista prático, eu acredito que é muito arriscado. Com 3 pontos, começa a ficar mais interessante, mas ainda tu corre o risco, porque o método dos quadrados mínimos, ele fica muito suscetível a variações, né? Então, se eu tenho 3 pontos, eu posso ter inclinações bem significativas, diferenças de inclinações de reta bem significativas, que vão impactar mais ou menos na predição de um RM. Então, pelo menos 4 pontos fica aí a minha sugestão, ainda que vocês vão encontrar na literatura a necessidade de mais e a possibilidade de menos pontos. Mas 4 pontos, acredito que seja... Oi. Talvez, que nem o modelo de potência crítica, são 3 performances, é o modelo mais usual, né? De repente, como você falou, você conhece mais esse método e acha que 3 dá, mas 4 melhor. Agora, realmente, o pessoal está buscando otimizar tempo, daqui a pouco vai colocar mais erro, está pensando em 2, né? Enfim, 2 cargas só, mas aí aumenta o erro, né? Exato, aí tu vai ter que encarar o erro, né? Tu pode estar... é mais ou menos aquela história do cobertor curto, tu ganha tempo, mas tu perde em precisão. Então, é uma opção, né, que se faz. Se tiver uma grande quantidade de atletas para avaliar, se baixar de 4 pontos para 2 pontos for muito significativo, porque o grupo é muito grande, muito bem-vinda a proposta, né? E não vai dar um erro, talvez, em termos de média, de novo, né? O quanto que a média representa o fenômeno. Talvez não dê um erro tão grande assim, mas no contexto individual, pequenas variações na média podem se refletir em maior magnitude, assim, isso aí é uma coisa que é bem claro, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, para cada ponto, aqui 140 quilos, nós temos uma velocidade aqui de mais ou menos 0,60 centímetros por segundo, né? Vocês estão vendo, né? Então, a velocidade, ela vai caindo à medida que a carga vai aumentando. Qual é a equação que descreve essa reta? É essa aqui, ó. Tá meio apagadinho, né, gente? Mas aqui tem os valores, ó. Então, a y é igual a mx mais c. Ou ax mais b, também, que é o clássico da matemática, né? Isso é uma equação linear, né? Então, aqui o m é o coeficiente de inclinação. Como ela é para baixo, sempre vai ser negativo, né? Quem lembra da matemática? Esse aqui é o valor do intercepto, que é o C. É onde a reta vai cruzar lá no ponto 0. Aqui não tem o 0, né? Mas no y0, aqui é o intercepto. Então, o que eu vou fazer? Para chegar no valor de um RM, que nesse caso é o x. Eu fiz uma conversão dessa equação para essa equação. Simplesmente troco os lados as constantes, eu troco de lado. O x, nesse caso, vai ser o meu valor de um RM, porque aqui eu tenho não só um RM, qualquer carga, né? Mas se eu quiser saber o valor de um RM, que é o x, eu tenho que conhecer esse valor que eu vou assumir, que é a minha velocidade de um RM, que a gente conversou aqui em cima, como é que são possibilidades de a gente extrair, né? Que é exatamente isso aqui que a gente conversou. A partir de uma média teórica, né, ou uma média individual avaliada, ou a partir do limiar mínimo de velocidade num determinado exercício. Então, muito bem, eu tenho uma equação, eu montei, isso aqui facilmente dá para fazer numa planilha do Excel. Em geral, quando você compra um equipamento, ele já te fornece isso. Acredito que não tem equipamento que não faça isso, não te dê equação. Mas digamos que tu está lá com uma câmerazinha lá, que tu não queira comprar equipamento, que compre uma câmera tipo GoPro da vida aí, sem fazer propaganda, mas te permite uma velocidade de aquisição alta, né? Com um valor pelo menos aí de 120 frames por segundo, tu conseguirias chegar, precisarias estabelecer essa regressão, né? Muito bem, o que eu vou fazer com ela a partir de agora? Então, aqui fica o canalzinho, eu vou ver se disponibiliza, se eu não botar na descrição do vídeo, que eu não sei se está habilitado, acho que está habilitado, eu posso deixar disponível lá, dar uma força até para quem fez o blogzinho lá, porque está bem legal, ainda que seja todo em inglês, né? Mas acredito que nenhum de vocês tem dificuldade. Então, o que eu faço a partir de agora? O terceiro passo, eu vou precisar, então, montar um perfil velocidade e carga relativa. Então, de posse do valor estimado de um RM, que eu já calculei, nós vamos ver agora praticamente como é que a gente faz, eu vou estabelecer o perfil percentual de um RM e velocidade.
E esse perfil, justamente, então, será provavelmente estável, independente das variações de um RM, e o que a gente vai conseguir utilizar para monitorar o desempenho, né? Tanto da fadiga quanto da melhora, a predisposição para o treino do nosso atleta no dia a dia. Eu botei aqui, vamos fazer juntos. Eu vou, então, encerrar o compartilhamento e vou abrir a tela aqui do Excel. Tudo certo até agora, gente? Beleza. Beleza. Oi, pode falar. Alguém ia falar? Não, beleza, tudo certo? Tá, então tá. Deve estar abrindo aí agora uma planilhazinha do Excel ali, vamos ver se vai rolar. Vocês estão vendo, não? Ainda não. Sim. Nada? Agora sim. Fechou. Eu vou deixar a colinha aqui embaixo, mas a gente pode fazer junto, né? É que eu tive que fazer a equação, isso demorou um pouquinho. Só um pouquinho. Deu. Então, vamos lá. O que eu tive que fazer? Eu tive que, como aqui eu peguei lá do blog, não consegui, então, eles não disponibilizam as cargas, a partir da equação, eu cheguei nos valores, tá? Consegue aumentar essa... Consigo. Eu vou copiar para cá. Deixa eu só copiar para cá, para que a gente possa aumentar daí. Lá, valores. Isso aqui eu vou apagar, porque daí a gente não tem. Deixa eu aumentar, então, Carminati. Opa, passou do ponto, né? Vamos ver se vai ficar bom assim. Melhorou, Carminati? Melhorou. Obrigado. Então, tá. Então, onde é que nós temos a equação aqui, né? Ela está prontinha aqui, ó, y é igual a menos x. Como é que eu cheguei nas cargas, né? Nas velocidades aqui? Porque a carga está mais fácil de ver aqui. Eu usei uma carga de 100. Desculpa, aqui não é 10, são 100, né? São 100. 80, 100, aqui 130 e eu usei 140. Me parece que é isso, né? Então, posso até apagar aqui. O que eu vou chegar na velocidade? Eu tenho carga aqui, tenho velocidade aqui. Aí, Vlad. Oi? Fica uma tela cinza embaixo, assim, e fica pegando só a parte de baixo da tabela. Só estamos vendo a equação aí 0.1. Deixa eu esconder a ribbon aqui. Eu tô vendo tudo aqui. Aí, agora sim. Melhorou? Aham. Deu para todo mundo? Tá. Então, nós estamos montando aqui o perfil carga-velocidade, e aí quem está acompanhando por vídeo na internet, aí depois, né, fica fácil para montar, para aprender a fazer também, independente de um aplicativo que te forneça, é importante conhecer a forma de montar, né? Então, tens o perfil carga-velocidade. O que eu conheço do meu atleta? Eu já fiz a aquisição, já tenho meu equipamento, eu tenho as cargas. Eu só vou fazer esse cálculo porque eu não tenho as velocidades, tá, gente? Então, eu não sei porque foram eles que adquiriram. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar a equação exatamente, porque a equação que está me fornecendo esse gráfico é essa. Então, eu tenho a minha carga, vamos fazer minha carga, vezes qual é o meu coeficiente de inclinação da reta? O slope está aqui, ó, o menos 0,0058. Menos 0,058, mais eu vou multiplicar pelo intercepto. Vlad, 1,8. Só, para mim, está um pouco apagado aqui. De repente, eu não sei se tu desceu na tabela ou não fez nada. Só para, eu não sei se vai ficar gravado legal. Ó, agora melhorou. É possível. Só agora, que a limitação que eu tenho do Excel aqui, eu não estou sabendo como fazer diferente. Agora piorou de novo. É alguma coisa que tu faz que ele... Só se é porque eu aumentei o tamanho aqui. Só se é isso. Eu estou vendo certinho. Pode ser que seja só para mim. Ó, então. tem gente vendo certinho, então não sei agora o que pode ser. Estou vendo também. Normal. Beleza. Então, pode ser comigo. Toca a ficha aí. Fechou, Jonathan?
Fechou. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha carga, para quem não sabe mexer com Excel, né? Bem simplesinho. Minha carga vezes, eu vou pegar o meu coeficiente de inclinação da reta, menos 0,058. E eu vou somar o meu intercepto, que é o que está aqui. Eu estou usando essa fórmula aqui, gente, ó. Então, 1,3432. Quanto é que deu essa velocidade? 0,8792. Se a gente procurar lá na carga, então tá aqui, 80, esse valor aqui provavelmente vai bater lá, né? 0,8792, tá? Se eu clicar aqui para baixo, ele vai calcular todas, tá? Ele tá fazendo a mesma coisa, só passei para baixo ali. Então, o que vai acontecer? Se eu pegar isso aqui, eu já posso até apagar isso aqui agora, se eu quiser, ou jogar para baixo, tá? Para não incomodar ninguém aí. Posso jogar para baixo. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer agora inserir. E vou inserir um gráfico de dispersão. Tá aqui. É óbvio que vai bater com a regressão ali. Calma que ele está pensando aqui. Vamos, criança. Adicionar linha de tendência. Então, eu mando adicionar uma linha de tendência. Agora está bem na minha frente aqui. Acho que deu certo. Eu vou jogar para o lado de cá. Aqui, equação. Mando exibir a equação no gráfico. Então, muito bem. Se vocês forem ver, aquela equação que a gente usou. Não podia ser diferente, né? Então, aqui foi... essa aqui é o que o equipamento me disponibiliza. Né? Por que ele não vai te disponibilizar em um primeiro momento o teu perfil carga-velocidade quando é carga relativa, né? Referente à operação de ordem 1RM? Porque tu precisa dizer para ele quanto é que vale o teu 1RM. Então, meu serviço não está pronto até aqui. Né? Porque até aqui eu só tenho a relação carga-velocidade mais de cargas absolutas. Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Alguém me diz aí, o que falta eu estabelecer pela sequência? O que eu preciso conhecer? Alguém arrisca? Para eu poder chegar no valor de 1RM, gente. Eu preciso estabelecer a velocidade de 1RM. Certo? Que é a partir daí que eu vou chegar no valor do meu 1RM. Que eu tenho que saber que aqui eu conheço as velocidades para cargas submáximas. Eu não sei, não foi minha carga de 1RM que eu testei aqui. Em princípio, não foi. Né? Então, vamos supor que esse exercício seja um exercício de agachamento. Aliás, eu acho que era, né? Era agachamento. Então, a gente pode propor lá uma velocidade 0,3, que é a referência teórica. A gente até pode brincar com isso. O que eu vou fazer para chegar no valor de 1RM? Quanto é que vai ser o meu 1RM? Que, nesse caso, 1RM é minha carga absoluta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer igual. Aí eu vou voltar àquela minha equaçãozinha. Deixa eu passar um pouco para baixo aqui. Oi, Jairo, pode falar. Pode falar, Jairo. Estão me ouvindo, não? Sim, tá. Estão ouvindo. Tá, eu vou usar agora só a inversão dos fatores aqui, tá? Na equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar igual 0,3, que é a minha velocidade de 1RM, menos, aí é matemática, menos aqui, ó, 1,3432. Dividido por quanto? Dividido por menos 0,058. Opa, o que deu errado aqui? Só um pouquinho, eu acho que eu fiz besteira. Não era para ter dado esse valor. Então, é 0,3, que é a minha velocidade, menos 1,3432. 3432, dividido por menos 0,0058. Tá lá. Então, o que é esse valor aqui, gente? 180 quilos, né? Que é o valor de 1RM. Quanto é que tá aqui, ó, na figurinha? 180 quilos. Quem não consegue ver, tá meio apagadinho, né? Mas aqui tá 180 quilos. Aqui dá para ver melhor. Aqui. Essa conta tá errada, tá? Eu já olhei lá, dos caras, tá? Não são esses valores aqui, tá? A não ser que... Não sei o que eles fizeram ali, erraram. Peguei lá do YouTube, do Google, eu não me preocupei muito com isso. Mas esse aqui é o valor de referência que está lá no blog, tá? Muito bem.
180 quilos. Então, eu tenho o meu valor de um RM. O que eu vou fazer agora, gente? A partir do valor de um RM, eu vou saber agora... Porque assim, ó, gente, convenhamos, adianta eu só conhecer o meu perfil carga-velocidade? Até adianta, porque sempre que eu botar 80 quilos, eu vou esperar que o meu atleta faça essa velocidade aqui. Um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Se ele fizer o exercício com uma carga de 80 quilos, fizer uma velocidade de 1 metro por segundo, o que eu vou supor? Que um RM dele aumentou. Porque para uma mesma carga absoluta, ele apresentou uma velocidade maior. Só que esse perfil, ele não fica válido para sempre, porque ele está relacionado a uma carga absoluta. Por isso que é importante eu montar para o meu atleta um perfil relacionado à carga relativa. Porque esse sim é muito provável que ele se mantenha por um bom ciclo esportivo dele. Ainda que depois de um tempo, talvez, ou início, metade, final de cada ano, talvez eu pudesse fazer uma nova avaliação do perfil carga-velocidade, para ver as transições, inclusive nas mudanças de inclinação dessa reta. Porque conforme as adaptações que eu vou promovendo, a partir do treino, eu posso ter inclinações diferentes aqui, ó. Eu posso deixando ele mais ou menos apto, meu atleta, para trabalhar com altas velocidades em cargas mais baixas, ou ao contrário. Tá bom? Então, como é que eu calculo quanto é que vale essa carga em um percentual de um RM? Eu vou fazer igual a esse dividido pelo meu RM, eu vou botar que é 180, tá? Para ficar arredondado, vezes 100. Então, quanto é que é 80 quilos em relação a um RM dessa pessoa? É 44,44%. Eu vou arrastar para baixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma velocidade que eu observei, porque é só matemática. Eu vou botar aqui, Ctrl C. Deixa eu abrir aqui a Ribbon, senão eu não consigo. Deixa eu ver se ele cola valores aqui. Colar valores, que eu fechei a Ribbon ainda há pouco. Onde é que eu abro essa Ribbon agora? Que eu fechei ainda há pouco? Ali no colar especial, tu escolhe a opção colar valores. Não, sim, mas eu não estou achando a opção. Não, tu chegou a mostrar, né? Ctrl C. Agora deu, tá, desculpa. Isso. Muito bem. Colei especial. Aí, show de bola. Agora eu tenho o perfil que já não é mais o perfil carga absoluta velocidade. Agora eu tenho carga relativa velocidade. Só que eu vou fazer diferente, gente. Eu vou pegar esse valor aqui, ó. Eu vou transferir para cá. Porque eu quero fazer um perfil velocidade carga. Por que eu vou fazer um perfil velocidade carga e não carga velocidade? Porque agora, no meu dia a dia, o que eu conheço, o que eu quero conhecer é a velocidade que eu estou gerando. Senão, cada vez eu precisaria montar uma... Ou, claro, eu poderia inverter a equação, né? Mas, de uma maneira, isso aqui fica mais prático para fazer. Então, vamos lá. Eu vou montar esse perfil. Inserir. Tá lá. Então, o que acontece a partir de agora? Inclusive, eu posso botar ali o meu valor de um RM se eu quiser, tá? Que talvez fosse interessante. Ainda que... Bom, a gente faz isso depois, daí. Inserir. Eu vou adicionar linha de tendência, mesmo caminho. Vou botar a equação no gráfico e fechou. O que eu tenho agora? Claro, vocês estão vendo que é uma equação diferente, né? É uma equação... A inclinação da reta é a mesma, porque está baseado no mesmo fenômeno, né? O que nós temos aqui é uma regressão que vai me proporcionar o monitoramento do meu atleta no dia a dia, né? Então, por exemplo, aí eu vou botar a equação. Se eu quero saber quanto é que equivale, por exemplo, percentual de um RM. Eu peguei meu atleta, percentual de um RM, igual. Eu peguei o meu atleta, e aqui vocês estão vendo aqui, né? Eu tenho aqui velocidade e aqui eu tenho percentual. Então, eu vou pegar a velocidade que eu apresentei. Vamos supor aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Ele está fazendo lá o agachamento dele, que é o exercício que a gente testou, né?
Aí ele me apresentou uma velocidade de 0,77 metros por segundo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa velocidade, 0,77, vezes... Quanto é que é meu coeficiente de inclinação da reta? Menos 95,785. Posso botar mais precisão, é só aumentar o número de casas. Mais 128,66. O que está aqui, ou seja, eu alimentei aqui no x é o valor da velocidade, que é o que eu tenho na hora de fazer a minha medida. E joguei na equação. Então, essa velocidade de 0,77 corresponde a uma carga, aquela carga que eu estou utilizando, que ele realizou o movimento com essa velocidade, desde que seja em velocidade intencionalmente máxima. Então, essa carga corresponde para esse indivíduo a 54,9% de um RM. Ah, mas o meu atleta hoje estava previsto para ele treinar com 70%. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a carga para que ele gere uma velocidade um pouco menor e isso vai corresponder, então, a uma velocidade, a um percentual maior. Ficou claro isso aí, gente? Show, bem didático, Vlad. Então tá bom. É porque essa que é a ideia, né? Que a gente entenda. Por exemplo, vamos supor aqui, ó. Bom, eu teria que fazer toda a equação de novo, mas eu acho que já ficou claro, né? Se eu botar uma velocidade, uma carga um pouco maior, vamos lá. Aí ele me apresentou uma velocidade de 0,83. Ah, não, eu tenho que fazer a equação aqui multiplicando, né? Vezes eu vou botar aqui... Opa, vocês me perdoem, gente. Faltou aqui, ó. Eu só vou selecionar para ficar mais fácil, né? Então, ó, se ele fez uma velocidade maior, caiu mais ainda o meu percentual. Agora eu vou botar uma velocidade lá, ele botou a carga. Eu tinha falado que eu queria que ele treinasse a 70% de um RM, né? É isso? Então, eu vou botar uma velocidade muito próxima a essa aqui, ó, 0,58. Botar 0,56. 0,56. Opa, perdão. Então, tá lá, ó, até passou. Se eu botar exatamente essa, 0,58, travou não, 0,589, tá lá, vai dar muito próximo, né, dos 72%. É o que eu queria para o meu treino, certo? Que era os 70%. Então, eu pude ajustar a partir de uma repetição que o meu atleta fez, com uma determinada carga que eu coloquei, que eu queria saber se aquela era a carga de treino dele para hoje. E aí eu percebi que aquela carga estava proporcionando uma velocidade muito alta que correspondia, então, a uma intensidade muito baixa. Então, eu precisei aumentar o valor da carga, consequentemente, o valor da velocidade cai e a carga relativa aumenta. Então, vou chegar a partir do gráfico, até eu poderia, pelos valores originais da minha regressão, eu já poderia mais ou menos identificar uma carga aqui dentro, né, que correspondesse aos meus interesses. Então, se eu quisesse alguma coisa entre 72 e 77, eu botaria uma carga entre 0,58 e 0,5, ou uma carga que proporcionasse uma velocidade entre 0,59 e 0,53. Fechou, gente? Eu acho que ficou claro. E aí eu vou abrir agora para a gente discutir, tá? Vou fechar aqui. Onde é que eu fecho agora? Aqui, fechei. Vamos ver se já vai voltar a telinha agora. Fechou. Deixa eu fechar aqui. Fechou o compartilhamento. Deu. Acho que vai voltar agora. Vocês estão me vendo, não? Só o WK. Deixa eu fechar aqui. Não está aparecendo ainda? Que estranho. Mas não faz mal, Vlad, a gente está te ouvindo bem também. Podemos conversar. Não tem problema. É que às vezes olhar no olho ajuda, né? Não te preocupa que as coisas que tu falou é de verdade, você não precisa ter o olhar ali para confirmar. É verdade, né? Eu acho que vai ficar bem prático o pessoal que vai assistir, tomara, né? O pessoal da graduação assista aí, ter acesso, né? Bem legal.
Até nós vamos Então, fazer uma assim, aula aí junto com o Vladimir e possivelmente essa aula vai já servir de base para, né, Vladimir, para essa Oi. turma que a gente vai trabalhar aí na quinta fase, né? Eu acho que sim. Foi uma das ideias que eu tive, deixar uma coisa bem didática, bem resumida, para que também pudessem compreender de maneira fácil, né? Isso. Daí tá aberto aí, gente, para colocarem suas opiniões, suas dúvidas, suas suas oposições. Estamos aí para discutir, que é um grupo de estudo, não é um grupo de falação. Alguém quer se manifestar? Vai lá, Jonathan. Pô, só eu tô falando aí. Não, como eu falei antes, foi legal fazer esse fechamento, Vlad, principalmente para quem está com a mão na massa lá, né? Para justamente testar essas, entre aspas, teorias, né? Porque a gente já tem diversos estudos aí já confirmando a praticidade e veracidade e parece que funciona, né? Uhum. Mas isso aí seria legal a gente ter pena que nós estamos nessa situação de pandemia aí, da gente ter até uma aula prática um dia, né? Seria bem legal, né? Que o teu objetivo também, quando criou o grupo, foi trabalhar como extensão, né? E provavelmente o grupo tivesse começado, mesmo publicando as reuniões no YouTube, a gente presencialmente, às vezes eu provavelmente ia ter que participar mais online, mas aí quando eu estivesse em Floripa no dia eu participaria também de uma presencial. Acho que seria legal uma aula prática até, né? A gente pegar aí talvez um indivíduo que não é atleta, né? E alguns atletas ali do Cefid, e de repente fazer uma tarde ali, e até filmar, depois fazer um recurso da aplicação. Funcionou com a tabela ali, pô, funcionando, mas aqui talvez nós tenhamos que fazer uma adaptação, ou não ficou muito bem, né? Isso aí seria muito legal, né? Em termos práticos, assim. Eu acho que essa ideia, ela está mais próxima do que tu imagina, Jonathan, porque hoje o secretário de Educação do Estado liberou para retorno das aulas presenciais nos vários níveis, inclusive ensino superior. Então, ainda que a universidade, por exemplo, a UDESC, vai retardar um pouco, vai planejar esse retorno presencial, talvez a direção geral possa liberar a nossa sala de musculação e para um número menor de pessoas, como talvez parte desse grupo, ou o nosso grupo sendo próprios voluntários, né? Talvez essa aula prática ela venha acontecer dentro de 15 dias, um mês, enfim, a gente consiga aí a viabilização da liberação do espaço e com os cuidados de higienização e tudo mais, a gente possa estar programando essa prática aí. Saiu hoje uma nota já oficial na imprensa da UDESC, ele dizendo que realmente vai ser a adoção prioritária do ensino remoto, né? Especialmente pela adoção já do sistema remoto para o ensino da graduação e da pós-graduação, né, nos 60 cursos de graduação e 50 de pós-graduação da UDESC. Então, a prioridade foi o ensino remoto. Eu acho que a gente vai ter que protelar realmente essa aula um pouco. Eu acho que primeiro segurança... Mas, Vladimir, entendo que essa parte de aula, de retornar com os alunos, e são turmas maiores, de sala de aula mesmo, propriamente, essa pode ser, mas os laboratórios ou locais como a nossa sala de musculação, ela poderia até vir a ter um espaço antecipado, ou seja, uma liberação antecipada para uma atividade de menos pessoas, né? E talvez para essa finalidade, né? Isso dependeria de nós, claro, pensarmos se vamos querer fazer isso
em 15 dias, um mês, vamos aguardar, mas... Nós estamos num período sério, assim, né? Especialmente essa semana tem ficado um pouco mais complicado. Eu acho que tem que deixar o barco andar um pouco, mas ela vai acontecer, não tenho nem dúvida, a gente só vai precisar o melhor momento, né? Só isso, mas com certeza ela vai acontecer. E a gente bota o vídeo da aula prática, né? A gente já fez na tua disciplina mais de uma vez, né? Eu acho que o Jonathan não foi assistir porque não participou, porque não mora aqui, né, Jonathan? Tá em Joinville, né? Mas na aula do Carminati, de medidas, né, Carminati? Foi da pós? Da pós-graduação, né? Instrumentação e avaliação do desempenho nos Isso, de instrumentação. A gente já fez duas vezes, em 2 semestres, teve avaliação usando o VBT, né? Foi bem interessante, assim, foi bem legal. Hoje teria mais coisas para explorar, porque essas aulas já faz 1 ano, mais ou menos, né, Carminati? Isso. 1 ano e um pouquinho. Então tá. E aí, Léo, me conta aí, gostou? O que te deu vontade de participar do grupo aí? Cara, gostei. Tive o primeiro contato com essa temática na disciplina do professor Carminati. Eu participei lá da aula que tu ministrou lá na academia. Eu lembro, né? E vocês fazendo com o aplicativo também. O Jairo que está trabalhando com isso, né? Estou retomando agora. Eu li os artigos da disciplina na época, são 3, eu acho. E vou começar a retomar agora. Mas tu falando ali ficou bem fácil de entender e deu para relembrar tudo. Que bom, cara, que bom. Eu na graduação, quando eu estava dando aula na Unisul, os alunos vinham me perguntar sobre métodos, e aí eu preparei uma aula de gasto energético relacionado ao treinamento resistido. Não sei se está de compartilhar aqui a tela. Eu acredito que sim. Tá, deixa eu ver. Me veio umas ideias loucas, tá? Se for loucura, vocês falam. Manda bala. Acho que está carregando já. Uhum. Tá dando de ver aí. Isso vai aparecer ainda, né? Tá carregando, para mim, pelo menos. Apareceu. Então, esses caras aqui investigaram 3 sessões, uma com agachamento realizado 2x2, 2 segundos fase excêntrica e 2 na fase concêntrica. Na outra é 2 segundos na fase excêntrica e 1 segundo no máximo. Eles mandavam os caras fazer com a velocidade máxima possível na fase concêntrica. Essas duas com 60% de 1 RM, 4 séries, 8 repetições e 90 segundos de intervalo. E depois eles compararam ainda com 80% de 1 RM, 6 repetições, 6 séries, 4 repetições para equalizar a carga de volume. Repetições, séries, vezes a carga limitada. E aqui eles viram que o mais explosivo, uma carga moderada, que foi o de 60% do RM, foi o que mais teve gasto energético, consumo de oxigênio durante o exercício e no EPOC. Eles mediram até 60 minutos. E a curvinha mais alta é do que teve ações mais explosivas. Desculpa, Léo, eu não estou conseguindo visualizar o slide. Está todo mundo acompanhando o slide do Léo? O Léo, acho que você não passou os slides, né? Você só ficou falando ou passou na tua tela e aqui não passou para nós? Ah, então para mim também não passou. Se eu passar aqui, passa? Olha que legal. Agora que eu vi, a gente passa aqui, ó, tá aparecendo, ó, são 28 slides, aí eu tô passando agora. Sim, eu também não tinha visto, desculpa. Desculpa, Léo. Eu estava dando pau no meu, que nem antes, aí eu não falei nada. Não, tá certo, Tá vendo agora? Achou, Carminati? Onde é que passa? Agora eu achei. Sim, eu achei, mas era interessante ele coordenar isso. Eu acho que tem que botar ele como, deixa eu ver,
como... pode ser. Tem o assumir o controle. Cara, primeira vez que eu botar. botar. Se tu botar assumir o controle aí, se tu clicar em cima e assumir o controle, tu manda bala. Porque daí você vai falando em cima do slide que você quer. Tá aqui, agora eu botei aqui, ó. Botei para quem está controlando, controlar. Daí deu certo, ó. Agora ele está mexendo aí, tá mexendo. Tá. Tá contigo agora. Tá carregando. E esses lados... Não é isso. Peraí. Para o apresentador, está na página 7 aqui. Vamos ver. Tem um monte de risco na tela aqui para mim. Então, não tá indo. Peraí. Ou não é essa? Eu acho que travou alguma coisa, gente. Quem é que comentar? O Léo vai comentar alguma coisa, é isso? Eu queria mostrar mas, cara, não sei por que não tá aí. Ô, Léo, tu pode dizer qual slide pra gente olhar, cara? Porque assim... daí a gente vai acompanhando. É o 13. 13. Tá, vamos lá. Oi, caiu. Caiu, aham. Peraí. Quem sabe, Léo, fala em linhas gerais, senão daí também o vídeo acaba ficando muito ruim também. Os caras investigaram diferentes velocidades de execução do exercício sobre o gasto energético durante e 1 hora após o diferentes tipos de sessão, né? Isso aqui, só para eu entender, Léo, teve algum monitoramento da velocidade? Então, teve 3 sessões. Não teve monitoramento da velocidade, mas teve, na segunda sessão, eles mandaram velocidade concêntrica máxima e intencional no agachamento, controlando 2 segundos a fase excêntrica das 3 sessões, e numa delas era velocidade máxima concêntrica intencional a 60% em 1 RM, e na outra, velocidade concêntrica máxima intencional a 80% em 1 RM. E a que mais teve gasto energético foi durante, após e somado. Fizeram cálculo de área debaixo da curva, tudo, de 60% de 1 RM. Então, se a gente pudesse fazer com medição de velocidade e botar o cara, como nesse estudo, com um analisador de gases, ver até que ponto de perda de velocidade, diferentes protocolos com diferentes percentuais de perda de velocidade, por exemplo, qual deles, e com, não sei, diferentes percentuais de 1 RM, qual deles demandaria mais estresse metabólico, não sei, mirabolando aqui agora, possível problema de estudo, entendeu? Acredito que sim, é uma boa contribuição. É claro que, de repente, ficou um pouco fora da proposta de hoje da prática, da aplicação do VBT ali, mas eu entendo. Isso. Não, eu entendo a tua preocupação e eu acho que é um modelo de pesquisa interessante, bem interessante. Ainda que gasto energético associado a VBT ali, deve ter alguma coisa publicada já, né? Mas, de repente, não é o foco principal, né?
porque o gasto energético em sessões de exercício resistido talvez seja a variável que, a não ser que seja economia de energia mesmo, né? Daí talvez sim, né? Naquele sentido de que o treino com VBT pode otimizar, mantendo os ganhos e benefícios. Obrigado, Léo, obrigado pela tua participação aí. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Senão daí vamos encerrando a reunião para hoje. Oi. Oi, Vlad. Eu acho legal tu falar um pouquinho ali, que tu já tinhas falado que tu ias dar uma comentada quando estavas montando o gráfico ali, né? Entre usar a velocidade, a Veleste, né? A última velocidade da série, ou usar a velocidade 1RM, né? Fazer o teste e usar ali. Entendi. Sobra uma variação de, sei lá, 0,01 metro por segundo. Qual é a variação que estaria no gráfico, né? Ser tão importante assim na prática, né? Show de bola. Vamos fazer isso então. Eu vou abrir de novo. Vocês topam ainda? A gente faz isso em 3 minutos, então. Deixa eu só abrir aqui. Abriu ou não? Abriu. Então tá. O que o Jairo tá falando aqui, assim, ó, a gente assumiu aqui um valor teórico aqui, né? Deixa eu só ver onde é que aparece a equação aqui. Por que ela não está aparecendo? Está aqui, né? Está aqui a equação. E ele está usando esse valor aqui de cima, né? Todo mundo lembra que a gente fez aqui, né? Então, deixa eu só tirar daqui, eu vou selecionar essa casa aqui. Então, aqui nós temos um valor de um RM de 180 centímetros, deixa eu até... deixa com 3 casas aí, não faz mal. Aproximadamente 180 quilos. Agora, digamos que na prática, o meu indivíduo, ele não tenha um RM dele, a velocidade em 0,3, conforme o modelo teórico sugere, né? Digamos que ele tem uma velocidade de 0,4 metros por segundo, que é geralmente o que ele faz em testes de um RM no agachamento. Vamos ver se vai mudar muito. Então, olha lá, ó. Será que mudou? Mudou, né, gente? Muito. Vamos lá, se tiver 0,35. Ó, quase 10 quilos de diferença só na adoção de um parâmetro arbitrário em relação àquele parâmetro que seria, né, o real, né, do indivíduo, né? Digamos agora que ele faça um RM, ao invés de ele fazer com 0,3, ele faça um RM com 0,25. Ó, 8 quilos acima. Tá, 8 quilos de 180, quanto é que é isso aqui? Igual a 8 dividido por esse aqui vezes 100. 4%. Do ponto de vista da prática é importante, lá no agachamento daria uma anilha de 5 quilos a mais em cada lado da barra, né? Se eu sou um atleta, isso para mim me importa. Se no final das contas isso vai ser o mais determinante, porque a gente tem que se lembrar ainda assim, né, que esse é o valor maior de carga, 188 que deu aqui, né? Esse valor aqui eu vou utilizar para setar quanto é que vale cada carga individual. Então, aqui eu vou ter uma fonte de erro considerável. Vocês compreendem, né? Que ao invés de estar relativizando essas cargas aqui com base em 180, eu vou estar utilizando com base em 188. Por exemplo, aqui, 44, eu vou até copiar e deixar do lado aqui, ó, Ctrl C. Colar especial aqui. Agora eu vou fazer isso aqui, ó, e vou fazer com base no 188. Passou para 42 e aqui 74. Cargas mais intensas, claro que elas têm um impacto aqui em termos absolutos um pouco maior, né? Absoluto do relativo, né? A diferença. Então, Jairo, é isso que tu tinhas dito, né? Isso mesmo. Tá. Então, acho que valeu a pena esclarecer, né, que pode dar diferença. Aqui a gente não consegue mudar, só se a gente baixasse os valores de carga, que a gente poderia fazer estimativas com valores menores. Vamos pensar aqui em alguma coisa tipo 40, 90... Aqui está ao contrário, né? Eles botaram velocidades maiores primeiro, né? Geralmente eu faço o gráfico ao contrário. Eu boto, então, 40, boto 60,
Boto 75. Não, talvez não feche uma reta, tá? 85. Tá, deu um gráfico até relativamente... Deixa eu baixar um pouquinho esse valor aqui. 0,75, 35... Ah, não, aqui daí mudou tudo, né? Bom, a gente pode refazer tudo aqui de novo, tá? Deixa eu pegar, tiro tudo isso aqui. Agora aqui a gente vai fazer... Eu me equivoquei aqui. Delete. Ó, ficou bem bonitinho, hein? Então, aqui, ó, isso aqui na prática é muito difícil de achar, né, gente? R quadrado igual a 1 aqui é difícil, né? Bem difícil, mas vamos dizer que o modelo está perfeito. Então, vamos dizer que isso aqui é um supino, né? Se eu sei que a minha velocidade... Aí eu tenho que mudar a equação aqui, né? Vamos lá para a equação de novo. Se eu quiser saber um RM, eu vou ter que fazer a minha velocidade de um RM, que vamos dizer que a do supino seja 0,25. Igual a 0,25 menos 1,3432 dividido por menos 0, ué, deu a mesma... Ah, não. Isso aqui, desculpem, gente, eu acho que tá errado esse gráfico aqui, só um pouquinho, tá? Vamos lá, que agora vai bagunçar a cabeça de quem tá assistindo. Mas é culpa do Jairo. Que fique registrado. Vamos fazer de novo aqui. Não, tá certo. Adicionar linha de tendência. Tá essa coisinha me incomodando aqui de novo. Vamos passar para cá. Fechou? É. Por que ficou a mesma regressão aqui? Mas vamos lá. Se ficou, ficou, né? Então, deu a mesma regressão lá, né? Então, aqui... E aí vem a pergunta, se é um bug do meu Excel. Se é um supino nessa carga aqui, nessa velocidade, porque lembrando aqui, né, que eu tenho com 85 quilos, eu tenho uma velocidade de 0,85. Então, o que isso significa? Que isso, relativamente, esses percentuais de 1 RM vão estar muito baixos. Tá? Então, eu precisaria de valores maiores aqui, porque se eu faço perfis carga-velocidade com percentuais muito baixos de 1 RM, a minha capacidade de predizer se um RM com uma certa qualidade vai diminuindo, especialmente se a gente levar em consideração que talvez, ainda que a gente assuma uma premissa de que a linearidade seja o fenômeno real, né, pode existir uma certa tendência curvilínea. Então, talvez para cargas menores, essa parte curvilínea da carga ela se manifeste mais. De qualquer forma, eu só queria deixar esse exemplo aqui, né? A gente poderia fazer outros exemplos aqui, e eu acho que eu vou fazer isso agora. Por exemplo, aqui uma velocidade, eu vou fazer como geralmente eu faço. Cargas menores ali, então velocidade 0,9, vamos supor aqui. Uma carga de 0,7, uma carga de 0,61, tudo valor, estou chutando aqui, tá, gente? 0,5. Então, aqui, ó, viram que já mudou a equação, ficou tudo muito parecido, né? Como eu já fiz bastante vezes, começa a gente a identificar, né, algumas coisas. Então, se eu botar a minha equação aqui de regressão, eu vou botar o 0,17, que é a velocidade que eu espero como velocidade de um RM, menos 1,2371, dividido por menos 0,086. Então, o que seria o meu RM nesse caso? Lembrando que isso provavelmente é um supino, né? 124. Se eu for fazer as cargas relativas, então eu vou fazer esse aqui, dividido por... Eu vou botar 124 redondo, tá? Vezes 100. Então, essa carga equivale a 32, ainda continuou baixo, ó. O ideal é que a gente faça perfis aqui, ó, acima de 50% como a primeira carga. Então, deixa eu botar aqui 50... 60, 85 e 95. Isso aqui são valores absolutos, tá? Aí, claro que escapou um pouquinho aqui um dos pontos, né? Eu teria que ter uma velocidade aqui um pouquinho maior. Então, já ajustou o gráfico lá, né? Então, aqui a equação também vai mudar.
a minha equação vai ficar, vamos usar de novo 0,17 menos 1,30 agora, né? 30,62 dividido por menos 0,084. Opa, eu botei um O aqui em vez do 0. Ia dar um erro aqui. Então, a minha carga foi 135. Se eu passar isso para percentual, eu vou dividir esse dividido por 135,3. 135,3 vezes 100. 36. E assim eu consigo, aumentando os percentuais, eu posso brincar com esses números do jeito que eu quiser ali, né? Mas lembrando a vocês que o ideal seria trabalhar com percentuais entre 50% e 85%, 90%. Então, eu teria que estabelecer o meu perfil a partir de cargas dessa magnitude ali, entre 50%, ou pelo menos 55%, 60%, né? E 55% e 85% de um RM. Fechou, Jairo? Sim, alô? Sim. Então, o ideal seria assim, né? Cargas muito baixas não são bem-vindas e se ficar muito próximo de um RM, ainda que do ponto de vista da precisão aumente, né? Pode gerar um pouco mais de fadiga na hora de fazer a aquisição, tá? Eu vou encerrar a minha parte por aqui. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Não, tá ótimo. Que já tá um vídeo bem longo, né? Não, é isso aí, Vlad. Acho que por hoje tá bom. Eu acho que tá bom, né? Então, eu agradeço demais a participação de todos vocês. E vou deixar ainda mais uma janelinha de 1 minuto aí, para alguém que quiser fazer uma manifestação final aí, tá? Só não esquece de, antes de sair da reunião, encerrar a gravação, tá? Sim, já estou atento. Obrigado, Carminati. Tá bom. Ela grava automático na máquina daí, né? Se você fizer esse procedimento, sim. Tá. Então... Tá, como é que está acontecendo? É sempre alguém que fala sobre um assunto, sobre um artigo, ou é meio aleatório? Como é que tá? Isso, Léo, tu acabou caindo de paraquedas, né, Léo? A gente tem alguns tópicos no primeiro encontro que a gente fez, eu posso conversar contigo mais no privado, a gente pode conversar lá no grupo, inclusive, tá, Léo? Para não aumentar esse vídeo aqui agora, mas basicamente a gente definiu alguns temas de interesse de cada participante, e aí ficou uma sugestão de que cada um, na medida do possível, se manifestasse com interesse de apresentar que fosse um artigo, ou que fosse algum comentário na internet, alguma experiência prática relacionada ao seu tema de interesse, desde que esse tema tivesse alguma afinidade com o exercício resistido, né? A musculação de uma maneira geral. Ainda que o treinamento de uma maneira geral também é bem-vindo, sem problema nenhum. Então, a gente definiu alguns pontos. Eu, por exemplo, resolvi falar sobre VBT, que é o que eu tenho trabalhado mais, mas também vou abordar a parte de alometria e alguma coisa junto com o salto vertical, junto com o Jonathan também. Os outros diferentes, né, falaram sobre diferentes pontos, mas até agora poucos se manifestaram. Até foi bom tu levantar esse ponto de novo, que eu contaria até com a participação um pouco maior de cada participante, né? Porque eu tenho certeza que nas suas atividades, nem que seja na prática, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. E essa é a questão, talvez, primordial do grupo. Não é só discutir o ponto de vista técnico, teórico, dentro da academia, né? Mas de que forma que aquilo que a gente se propõe a estudar na academia, universidade, não academia de musculação, academia da universidade, se aplica na prática, na ponta da corda, tá? Então, obrigado, Léo, por ter levantado essa questão. Fica aberto aí se alguém quiser falar mais um pouquinho no final, e depois eu converso contigo melhor no WhatsApp, pode ser, Léo? Tá, beleza, claro. Beleza? Então, ninguém vai falar mais nada. Eu deixo um grande abraço para vocês. Eu agradeço demais a participação de novo de vocês, especialmente Jonathan, Carminati e Léo se manifestaram mais aí, né, para dar a opinião, das sugestões. Isso é bem importante, porque senão a gente fica falando para a máquina aqui e aí fica mais difícil de levar a sessão. Alguém quer falar? Não, só agradecer a você aí, que foi uma grande aula aí para nós, mais uma vez. Um abraço. Obrigado, Carminati, obrigado. Gente, vai estar disponível daqui uns 3 dias, vai estar no canal esse material, tá?
E eu conto com vocês na próxima segunda. Provavelmente eu vou começar a abordar, se ninguém se manifestar para falar sobre outro tema, eu devo começar a falar então sobre a alometria que está relacionada... Oi. Não, o legal é quando a gente receber, principalmente esse último, quem puder publicar na sua rede social, né, o Facebook ou o Instagram, é legal para difundir, né? Maravilha. Até para dar mais vontade de todo mundo falar, enfim. Boa ideia, Jonathan. Boa ideia. Eu posso deixar no YouTube ali alguma forma de contato comigo, eu posso adicionar no privado ali, a pessoa adiciona no grupo, se tiver interesse. Boa ideia, obrigado. Boa. Então, oi. O Zé Fernando, tudo bem? Eu não falei muito hoje porque vocês perceberam que a minha máquina travou várias vezes durante a palestra, né? Isso acontece. Então, eu fiquei... Mas, em relação, por exemplo, você perguntou o negócio de se o clube compra equipamento, depende do clube, Vlad, né? Depende do valor que ele tem em mão para poder investir e do convencimento que você dê para a diretoria em relação à importância do equipamento, né? E eu estava pensando na questão de carga, em termos da garotada mesmo, do sub-13, sub-12, né? Que tem muito conflito em relação a que carga que você pode trabalhar em termos de exercício de musculação para essa molecada, né? E eu acho que esse dispositivo, esse tipo de trabalho, você consegue dar uma carga adequada, né, para o garoto, sem ter o risco de você poder, de repente, até machucar o menino, né, que ainda depende da maturação dele, não sei. Foi o que o Nakamura colocou lá na palestra dele, né, também. Oi? Não estou ouvindo, Vlad. Tá ouvindo? Eu não estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Desculpe, eu acho que meu microfone estava travado. A proposta foi para aplicar o VBT, né, verificar em outros públicos de outras idades, né? Principalmente os mais novos, né? Isso. Tem muita dificuldade de você colocar, implementar dentro de alguns clubes, você implementar trabalho de força. Porque tem aquele tabu que criança só pode trabalhar com peso corporal e que criança não pode mexer com peso, né? E eu acho que essa metodologia vai ajudar bastante nessa turma, né? Fazer umas avaliações com o público desse aí. Os clubes já têm, dentro dos seus staffs, já tem elencos com essa idade, né? Sub-11, sub-12, sub-9 até sub-10, que não sei... É só isso aí. É uma bela consideração, Zé, isso aí, obrigado, porque no final das contas, realmente não está explorado, acho que está carente, né, nessa parte, a aplicação do VBT, o estudo. A gente tem que lembrar que também, por mais que aparentemente até agora só tenham vindo boas notícias, né, com relação à utilidade, aplicação, validade, né, confiabilidade, estabilidade do método e das variáveis que ele proporciona, ainda a gente tem coisas que precisariam ser discutidas, por exemplo, né, que momento, qual é o público em que a velocidade intencionalmente máxima, que no final das contas é uma prerrogativa do uso do método, até que ponto essa velocidade ela pode ser generalizada, ou o uso dessa velocidade no treino, né? O adolescente pode usar o ano inteiro, vai usar em determinados períodos, o atleta em recuperação vai usar, acho que não, depois de uma lesão, por exemplo, né? Até não estar totalmente recuperado, será que é sugerido o movimento intencionalmente máximo? O idoso, como é que fica o idoso? Será que o idoso vai praticar isso? Então, será que a gente vai usar sempre o VBT dessa forma? Então, precisa, de novo, uma ampliação, e daqui a um tempo eu vou compartilhar com vocês algumas propostas de uso da velocidade autoselecionada, que eu acho que é bem legal, e isso que o Léo colocou, tu trouxe nesse artigo que ele apresentou, achei muito bacana também, que é, né, de que forma também o monitoramento paralelo da velocidade, controlando o tempo, que vocês vão achar isso na literatura como tempo, que é quando tu controla o tempo de cada fase do movimento, né, o concêntrico e o excêntrico. Então, são estratégias que talvez precisem ser mescladas durante um grande período, um longo período de treinamento, ficar variando, né? Ainda que o VBT possa ser usado, isso é o meu ponto de vista,
Sempre, o ano inteiro, desde que seja para monitoramento, por exemplo, no início da sessão, talvez não treinar a partir da velocidade intencionalmente máxima, mas eventualmente, quando tu não puder usar a velocidade intencionalmente máxima no treino, ainda assim tu use o VBT com a velocidade intencionalmente máxima para determinar a característica ou a condição daquele atleta naquele dia, né? Mas então tá, gente, é isso aí. Muito obrigado para vocês, de novo, obrigado pela participação e desejo para vocês uma boa semana, até semana que vem, e antes da aula eu compartilho os artigos que eu vou abordar. Gostaria muito da presença de vocês novamente, tá? Tá bom. Valeu, Vlad. Obrigado pela presença aí. Obrigado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.